A mutação é uma alteração na estrutura do gene. Elas podem ocorrer espontaneamente, ao acaso, devido a erros metabólicos durante a duplicação do DNA ou divisão celular, resultando em alterações químicas nas bases. Ou ela pode acontecer induzidamente, provocada por agentes. Agentes esses que podem ser físicos ou químicos. Os agentes físicos são tipo raio-x, raio gama, raio beta, raio alfa. E enquanto os agentes químicos podem ser tipo vírus ou aquelas substâncias parecidas com as famigeradas bases nitrogenadas, que podem substituir as verdadeiras bases nitrogenadas por serem tão parecidas e tão semelhantes com as bases nitrogenadas, né? E como resultado, elas alteram tudo, tipo, alteram todas as coisas e causam a tal da mutação, né? Enfim, existem 3 tipos de mutação: a substituição, a deleção e a inserção. A substituição de uma base se dá mais ou menos dando jus ao nome, tipo, substituindo-se. Digamos que se um A estiver no lugar de um G, o A estaria substituindo o G, sacou? Enfim, a deleção é a perda de uma base. É tipo, era pra ter um A pareado com T, uma adenina pareada com timina, mas não tem, viu? Então o A se perdeu, daí ocorreu a deleção. Enquanto a inserção é quando nucleotídeos se colocam onde não devem numa cadeia de DNA. Por exemplo, só tem 2 cadeias de DNA, né? Daí vem um nucleotídeo e se coloca em uma fileira que não existe, então criando uma terceira fileira que não era para estar lá. Isso é a inserção. Enfim, quando isso acontece numa célula somática, o organismo do indivíduo pode até se alterar, mas se este for ter filhos, a mutação não é transmitida para o baby. Porém, entretanto, todavia, contudo e não obstante, se isso ocorre numa célula germinativa, aí sim os babies terão mutação gênica. Ó, dica do dia. Se falou somática, pensa em corpo. Portanto, células somáticas são células do corpo. E se falou em células germinativas, pensa em gametas. E são as células que germinam filhos, né? Germinam babies. Mas as mutações são importantíssimas para a evolução biológica, pois provocam as variações dos organismos que, conforme sua utilidade para a sobrevivência do ser no planeta, são selecionadas pela seleção natural. Então, apesar da gente associar mutações com coisas ruins, não, na verdade, as mutações são bem legais por causa da variedade que ela deixa nos seres vivos. E é por causa dessa variedade que a gente foi se perpetuando até hoje. Porque, ó, por exemplo, digamos que tinha um bichinho de pescoço curto e um bichinho de pescoço longo. Daí, o bichinho que tinha o pescoço longo conseguia comer frutas das árvores mais altas. E foi por causa dessa característica dele, por causa dessa mutação genética, que ele conseguiu sobreviver. Daí, conforme o tempo passava, os bichos de pescoço curto iam morrendo, enquanto os bichos de pescoço longo conseguiam sobreviver mais, se reproduziam, e daí seleção natural e tal, né? Agora, concorda comigo que se a mutação ocorre no gene, no DNA, o mesmo que transcreverá um RNA, que logo traduzirá uma proteína, pode ocorrer também uma mutação na proteína? Então, sim, se a mutação ocorre no gene, pode sim ocorrer uma mutação na proteína. Mas saiba que há situações em que a mutação gênica não altera a proteína devido à propriedade de degeneração que a gente aprendeu na aula anterior, que vários códons podem codificar o mesmo aminoácido. Logo, tranquilo se um códon vier alterado, porque há outros códons que podem fazer o seu papel. Portanto, a proteína não se mutaseria. Nossa, eu acho que essa palavra não existe, mas elas não se metamorfosearia. Enfim, ela não ia se alterar. Hey,
Gostou dessa Zazaula? Caso esta tenha nos ajudado na prova, não hesitem em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e denuncie nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte. Suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e Zazadeus!